cultura do australiano, ele é muito relaxo, diferente do brasileiro. E aqui eles aproveitam melhor a vida, então eu aprendi com eles e pude ter essas experiências de trabalho que mudaram a maneira que eu enxergava corporativo. Com o passar do tempo, eu comecei a empreender em paralelo. Olá, ouvintes do Entre Ciclos. Aqui é a Babi Santos. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial da Austrália, Mariana Schiavon. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Uma alegria imensa. A Mari é mentora de negócios, tem mais de 8 anos de experiência com gestão estratégica. Trabalhou na Deloitte, além de ter tido cargos gerenciais em grandes startups como iFood e Rent Better. Ela atuou na parte estratégica e analítica dessas empresas, ajudando elas a crescerem através dos números. E ambas as experiências foram vividas no Brasil e na Austrália. Como mentora financeira e com seu próprio negócio, ela já teve mais de 300 clientes em 11 países, através de seus cursos e mentorias. Fatura múltiplos 5 dígitos mensais em dólares australianos, ou seja, ela é uma mulher que, além de muito querida, e eu vou explicar para vocês por que eu acho ela muito querida, ela tem um currículo bem interessante, assim, para quem vem do mundo dos negócios, porque a gente sabe como é difícil uma mulher galgar esse espaço dentro do mundo dos negócios, dentro de consultorias como a Deloitte, por exemplo. E mesmo trabalhando em startups, não é uma vida muito fácil, né, Mari? Mas com certeza te trouxe até aqui. Eu quero começar o podcast contando como que eu conheci. Foi um encontro algorítmico que eu tive com a Mari, assim como eu tive com a Thaís. Eu estava scrolling meu Instagram e de repente eu vi essa mulher falando sobre pricing no meio do Instagram. E aí aquilo eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como assim? Era um conteúdo que eu não estava esperando. Eu esperava ver talvez isso num conteúdo do LinkedIn, algum tipo de assunto sobre pricing. E aí eu já segui ela e já comecei a mexer no Instagram dela para entender o que ela fazia, onde que ela estava. E com a coragem, que a gente vai falar muito de coragem nesse podcast, eu fui lá e chamei a Mariana para vir ser entrevistada no Entre Ciclos e ela aceitou. Aí eu falei, gente, que coisa maravilhosa que é esse mundo, que é esse Instagram. Por mais que a gente tenha muita preguiça, às vezes, das redes sociais, vamos falar que tem uns encontros que só o Instagram faz. Esse encontro só o Instagram poderia fazer, gente. Eu quero aqui falar mais uma vez sobre isso, para a gente parar com as nossas birras com rede social. Sim, tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa, tem muita gente boa que a gente pode encontrar nas redes sociais, tem muita coisa que a gente pode ouvir nas redes sociais. E a Mari foi um encontro desse, que assim, para mim ele já é um encontro de almas, entendeu? Quando acontece desse jeito, porque logo na primeira vez que a gente conversou, foi uma conversa gostosa. Já senti que eu estava conversando com uma pessoa que falava a mesma língua que eu, que me entendia, eu entendia ela, e a gente está muito longe uma da outra fisicamente, e nós temos vidas completamente diferentes, e mesmo assim a gente se conectou. E o Entre Ciclos é sobre isso, sobre histórias que conectam, né? Vocês vão entender por que a história da Mari se conectou com a minha, e com certeza vai se conectar com muitos de vocês. Bora começar. E eu sempre começo, o ponto que eu acho que é o mais importante de toda a história de transição, que é o que estava acontecendo quando tudo aconteceu, quando alguma coisa muito importante aconteceu. E no caso da Mari, tiveram alguns acontecimentos na vida dela, principalmente um que aconteceu em junho de 2009, que mudou muita coisa. Mari, o que estava acontecendo um pouquinho antes de junho de 2009, que você começou a se transformar como pessoa, como mulher? Primeiro, obrigada novamente pelo convite de estar aqui. É um prazer poder compartilhar e é uma história que eu confesso que talvez tenham pessoas próximas de mim que não saibam dessa história. Então, nesse momento, agora eu vou revelar um pouco da minha idade, né? Mas eu tinha 19 anos, eu estava muito no começo da faculdade. Eu, aos 18 anos, saí da minha cidade para fazer faculdade em São Paulo e estava nesse período de muitas descobertas, né? Ali quando a gente começa a dirigir, né? Começa a faculdade, é um momento que a gente entende um pouco mais as responsabilidades ali da vida adulta, um começo de uma independência em vários sentidos, né? Eu estava morando sozinha, então eu tinha que cuidar da casa, eu dividia essa casa com pessoas, mas ainda me via num momento de muita inocência, né? Ainda uma pessoa que não super foi para a vida. E eu tive esse momento de transição que talvez ele potencializou esse amadurecimento.
tá? Que foi o falecimento da minha irmã mais velha. Foi muito desafiador. Eu não tinha experienciado o luto e é mais natural quando as pessoas mais velhas se partem. Mas quando é uma pessoa da nossa família, uma pessoa que você conviveu a tua vida inteira, que tá ali do teu lado, te apoiando em tantas coisas, e é difícil não me emocionar, vem como um baque, faz a gente questionar tudo. Foi aquele momento que eu parei para olhar o que é importante mesmo. O que eu tô fazendo aqui com a minha vida? De questionar, assim, do dia a dia, a gente reclama de tanta coisa, ai, fala, às vezes tá, liga numa fofoquinha. Então, aquele momento, isso tudo foi muito potencializado, de o que faz sentido, pro que eu tô dando importância, porque olha o que aconteceu, a vida é muito importante, talvez ela seja muito curta, então eu preciso focar a minha atenção, a minha energia, eu preciso focar em coisas que realmente importam. Então, ali foi um momento de amadurecimento, eu também mergulhei no autoconhecimento. Foi ali que eu comecei, eu busquei a terapia como forma de me apoiar para vivenciar melhor o luto, porque é uma experiência também em conjunto, né? Afeta a dinâmica da família. A minha irmã mais velha tinha um filho, né? O meu sobrinho, então minha mãe, meu pai, eu tenho outra irmã. Cada pessoa vivenciou de uma maneira e eu precisava estar forte emocionalmente para conseguir entender como cada um estava vivenciando aquilo e para achar o meu próprio caminho de navegar ali, porque eu tinha muitas coisas acontecendo na minha vida, né? Algumas pessoas acharam que eu ia parar a faculdade e para mim isso não era uma opção, né? Não é porque algo aconteceu que eu ia pôr a minha vida em pausa, então eu precisava achar uma maneira de trabalhar isso em mim e continuar também vivendo a minha vida. Sim. É como se uma parte de você tivesse morrido ali, né? E que você precisasse, tipo, renascer dentro daquela situação. E, nossa, isso que você falou, assim, da cobrança das pessoas em relação a como você iria se comportar com aquilo, né? Do que você deveria fazer. Já é uma coisa muito pra esse Dia da Mulher pra gente pensar como que as pessoas, a sociedade, todo mundo dita, até às vezes como vai ter que ser o seu luto, né? Como que você vai ter que se comportar diante daquilo. Você foi buscar o autoconhecimento, parabéns, porque muita gente nessa hora realmente acaba, né, se perdendo. Que bom que você fez isso. Depois de quanto tempo você acha que você conseguiu se estabilizar? Eu sinto muito pela sua perda, e eu sei que até hoje isso é uma coisa que te toca e vai te tocar para sempre. Mas também é um momento que você lembra como algo que te, quase que como uma fênix, te trouxe para baixo, mas também te libertou. Quanto tempo depois você se revisitou num lugar melhor? Eu acho que assim, o primeiro ano ele talvez seja o mais desafiador. Eu acredito, tá, que a vida que a gente vive hoje, ela é a soma ali do que aconteceu, não do que aconteceu com a gente, mas de como a gente escolheu olhar para aquilo e também das decisões que a gente tomou. Então, o primeiro ano, sem dúvida alguma, é algo que aquilo fica vindo para você à tona a todo momento. Mas como eu também estava vivendo ali aquele período da faculdade, que para mim foram de muitas descobertas, de entrada no mercado de trabalho, eu acho que isso de alguma forma, passado ali os meses iniciais, como eu entrei no mercado de trabalho logo em seguida, isso foi me trazendo novos desafios ali, fazendo eu olhar para outros lugares. Ainda impacta a minha vida até os dias de hoje, mas o primeiro ano, sem dúvida alguma, foi o mais desafiador. E depois eu fui dividindo, talvez, a atenção, não colocando tanta atenção nisso. Todo mundo achou a sua maneira ali de lidar com o luto e foi se tornando algo mais natural. Depois desse acontecimento, em 2016 teve uma outra situação que te tirou um pouco da linearidade, que a gente fala aqui no Entre Ciclos, né? A gente acredita lá, com 19, 18 anos, a gente acredita que a vida é linear. Aí vem e acontece uma perda como aconteceu com você, onde você descobre que não é linear. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está em outro lugar, enfim. Em 2016, novamente, mais um desses acontecimentos. Conta pra gente o que estava acontecendo um pouquinho antes dessa tomada de decisão de migrar para a Austrália. Sim, interessante você falar de linearidade, porque foi algo que naquela época eu trabalhei em terapia no sentido de que é esperado que a gente termine
os estudos até o colegial, e aí depois é esperado que a gente vá fazer uma faculdade, depois é esperado que a gente entre no mercado de trabalho, e eu segui esses passos, né? Fiz a faculdade, eu fui trabalhar no iFood, quando o iFood nem existia ainda, aprendi demais, saí de lá, fui para Deloitte, acabei voltando a trabalhar com o pessoal do iFood, fui muito seguindo um pouco do que é esperado. E chegou um momento que eu olhei para mim e falei o que que eu quero, né? Porque agora são múltiplos caminhos. Não existe um caminho que é o certo e um caminho que é errado. E eu me peguei um pouco perdida naquele momento de eu posso o que eu quiser. Então, o que que eu quero? E eu era gerente naquele momento, eu tinha uma equipe de 8 pessoas, eu trabalhava muito com algo que eu gostava, eu era apaixonada pelo que eu fazia, só que eu comecei a ver os impactos na minha vida. Eu morava em São Paulo, é um trânsito caótico, eu levava ali às vezes 1 hora, até mais, para chegar no trabalho e o mesmo tempo para voltar. Eu era a primeira a chegar e muitas vezes a última a sair. E comecei a ver que é esse o estilo de vida que eu quero. E é profundo, porque naquela época essa pergunta parece simples, mas ela não é tão simples assim. Então, começou uma insatisfação dentro de mim. Que é, eu gosto do que eu faço, mas não tá alinhado com o estilo de vida que eu quero viver. Claro que uma parte é minha de não ter talvez me priorizado também, né? Eu começava um exercício físico e eu deixava de fazer porque era mais importante estar na reunião, porque era mais importante eu chegar cedo. E também vejo que não era uma prioridade, mas quando a gente está naquele ambiente, muitas vezes fica difícil de enxergar essas coisas. Hoje eu vejo que foi um pouco como eu consigo me afastar para entender melhor. E aí eu falei, bom, eu vou fazer um intercâmbio. Agora é uma época que eu tenho o recurso financeiro para investir, eu tenho esse tempo, então eu vou morar fora porque eu vou melhorar o meu inglês. Na época foi a história que eu me contei, ao menos, né? Isso vai me ajudar ali a, quando eu voltar para o Brasil, eu ter melhores oportunidades e eu vou tirar esse tempo, esse 1 ano, como um ano sabático. Eu nem queria, né? Eu nem queria trabalhar no corporativo nesse 1 ano, eu queria viajar, experienciar novas coisas para realmente conseguir enxergar tudo por uma nova perspectiva. Então foi muito rápido. Eu estava buscando algo para essa minha insatisfação e eu tenho um amigo que morou na Austrália por 4 anos e a gente saiu em fevereiro, mais ou menos, a gente foi num bar e ele conversou muito sobre a experiência dele de morar fora, de intercâmbio. Eu não falei que eu tinha vontade, né? Eu fiz várias perguntas super duras, de tipo, mas por quê? Mas isso não vai atrapalhar? Né? Super teimosa, assim, de tipo, não sei se essa ideia é boa. Mas ele foi me contando e eu fui ficando muito interessada. E quando eu tomo uma decisão, eu também sou rápida em agir. Então, disso que ele falou, eu comecei a pesquisar tudo sobre a Austrália. Eu liguei para todas as pessoas que eu conhecia que moravam aqui para saber a experiência de cada uma. Eu fiz as cotações de intercâmbio, eu fui me preparando. E é isso de fevereiro, em maio, eu estava aqui na Austrália. Então, eu me programei e a transição foi vir aqui para a Austrália em 2016 para fazer o intercâmbio, que seria de 1 ano. Olha só, a gente tem que aprender muito com a Mariana. Tomou uma decisão, vai fazer umas entrevistas, vai procurar informação, vai se informar e ação, ação, ação. Porque olha só, de fevereiro que ela pensou para maio ela ter mudado, eu falo, essa mulher é potente, gente. A gente tem que ficar de olho nela, porque ela sabe de como fazer o negócio sair da ideia e se tornar resultado, né? E é interessante que hoje você tem essa visão. Como mudou a sua visão, né? Eu gosto disso, desse tipo de entrevista também, porque lá na época você via, assim, vou aprender inglês e não sei o quê, mas o fato era que estava pesado carregar aquele peso de São Paulo, né? Sim. Você sentiu naquela época, você estava tendo algum problema de saúde, tinha alguma coisa te incomodando, ou você estava com algum problema de ter relacionamentos, porque eu já vivi essa loucura de São Paulo também, e eu sei como que é. O meu sentimento é que a gente fica tão no automático que a gente nem consegue perceber essas coisas. Mas eu não me relacionava com ninguém amorosamente, não tinha nem tempo, né? Era ali trabalho, trabalho, trabalho. Eu era uma pessoa extremamente sedentária, como eu falei, eu priorizava o trabalho, me alimentava muito mal, assim, porque o tempo a gente pede ali sempre comendo muito fora, e com certeza isso impacta. Eu acho que o meu nível de estresse ele era muito alto, só que ele era o que eu vivia naturalmente. Então não é que me atrapalhava porque eu não tinha nem consciência naquele momento. Era o só faz, 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 faz. É assim que eu achava que era aquilo. Na verdade, eu não tinha referências que poderia ser diferente. Então, para mim, a vida era aquela.
E foi esse meu amigo que questionou um pouco, tá? A minha visão era, eu ia para o intercâmbio de 6 meses. E ele falou, vai para um ano, 6 meses passa muito rápido. Naquele momento, para mim, 6 meses era uma vida. Era, nossa, como é que eu vou largar o meu trabalho por 6 meses? E a Mariana de hoje, né, a minha versão de hoje, imagina, o trabalho, a gente se reinventa. Eu tirei uma pausa no final de 3 anos do corporativo e não fez diferença alguma, porque esses 3 anos eu tive experiência de vida, que é muito mais importante, que agrega também. Esse automático nem deixava eu ver os outros problemas que existiam. E toda mudança e toda imigração, a gente sempre tem uma expectativa que ela é completamente diferente da realidade. Em qualquer, eu já fiz intercâmbio aos 18 e eu imigrei depois aos 30 e alguma coisa com um nenê de colo. Então eu tive as duas experiências. E as duas eu saí do Brasil, na segunda um pouco mais esperta, mas na primeira saí do Brasil toda deslumbrada. E o intercâmbio, gente, é como se você tivesse que renascer de novo, que se reinventar totalmente, toda aquela fantasia do lugar, de que tudo vai ser lindo, maravilhoso, fácil, rápido. Todas essas coisas caem por água abaixo com menos de um mês. Você fala, caramba, eu vou ter que aprender a viver nesse novo ambiente. Eu tô curiosa agora para saber como que foi de 2016 até eu do seu Instagram que você conseguiu a cidadania, acho que recentemente. Então, conta pra gente como é que foi isso, né? De ser intercambista para ser cidadã australiana. Que essa foi uma grande transição também. E é um longo processo, né? Nem é algo que eu esperava, porque eu vim para um ano. Mas um ano passa muito rápido quando a gente está nesse novo ambiente. Muita coisa nova. É a gente entender que existe uma realidade diferente. O certo e errado, eles não existem mais. Você vê uma cultura diferente, pessoas que fazem algo de um jeito diferente, que pensam diferente. Aqui na Austrália tem pessoas de outros países. Então foi muito rica essa experiência. Eu usei o meu primeiro ano para trabalhar aqui em empregos casuais, ter um dinheiro para ficar 2 meses fora, que era um objetivo meu, para fazer um mochilão na Ásia. Aprendi a lidar muito com o dinheiro, porque aqui eu de fato era 100% independente. Eu achava que eu já era no Brasil, mas aqui a gente está tão longe de qualquer rede de apoio, de qualquer amizade, de qualquer família, que quando as coisas acontecem, você tem que se virar, né? Você tem que fazer ali acontecer. Então, aqui acho que um ponto também de transição ali, o que aconteceu, até que eu falo que me fez ficar na Austrália, foi que eu conheci meu marido. Meu marido, ele é brasileiro também, veio para o intercâmbio, não falava nada de inglês, e a gente se conheceu logo no início ali do intercâmbio dele. E, enfim, não sei nem explicar, foi assim, um amor muito grande. Foram duas pessoas que se encontraram, mesmo encontro de almas. Então, sem dúvida, ter conhecido ele, fazia um ano e meio que eu estava aqui, me ajudou, me contribuiu a quero ficar aqui, porque essa vida que eu estou construindo com ele é muito boa, faz muito sentido e eu quero continuar isso. Tive o período, então, de estudante aqui. Eu usei esse tempo para estudar um curso de liderança e gerenciamento de projetos. E esse curso me abriu portas para um visto de graduada, onde eu poderia voltar a trabalhar no mercado corporativo. Trabalhando fora do mercado corporativo foi bom para eu entender que eu gostava do que eu fazia. Então, o problema não era o que eu fazia, era como eu fazia. Um ano foi ótimo, eu trabalhei atendendo, né, como bartender, depois eu trabalhava em cafeteria e aprendi muito a lidar com o público, a ter mais iniciativa. E fui vendo que incrível, tô aprendendo, tô lapidando algumas soft skills, trabalhando diretamente com o público, que eu acho que é uma experiência muito boa. Mas também não é isso, eu quero voltar porque eu gostava do que eu fazia, era só realmente o como eu fazia. Com esse visto novo de graduada, eu consegui voltar a trabalhar. Foi muito similar à minha trajetória ao Brasil. Eu trabalhei aqui também com a Deloitte, eu trabalhei aqui também como gerente de startup. E foi bem diferente, né? Eu vi que poderia ser diferente. É a cultura do australiano, né? A cultura do australiano, ele é muito mais relax. O trabalho não é o centro da vida dele. Ele não quer saber o que você faz, né? Diferente do brasileiro, muitas vezes a primeira pergunta é o que você faz, ou qual que é a tua profissão, onde você trabalha. E aqui eles não se importam tanto, eles aproveitam muito melhor a vida, então eu aprendi com eles
E pude ter essas experiências de trabalho que me mudaram a maneira que eu enxergava o corporativo, só que com o passar do tempo eu vi que ainda faltava alguma coisinha, então comecei a empreender em paralelo, né? Eu empreendo desde 2020, paralelamente aí. Esse visto de graduado fez com que eu me preparasse para aplicar para o visto aqui, que eles chamam de Skilled Visa, são de profissionais qualificados, que a Austrália procura, e consultor de negócios estava nessa lista. Me planejei, fiz o que precisava ser feito da minha parte, né? De ter um certificado ali de inglês, de ter uma nota boa para que o governo me convidasse para aplicar. E aí apliquei, só que você aplica, ainda tem que esperar um tempo, aí sai a sua residência permanente. Depois da residência, ainda tem que esperar um ano para aplicar para a cidadania, e depois você espera mais um ano para receber a cidadania. Eu recebi em agosto do ano passado. Então foi uma jornada. E com esse processo, eu fui também buscando entender o que eu queria. Então é o que eu gosto de fazer, o que eu faço. O trabalho aqui ele é diferente, mas ele também não me preenche. Eu vejo que eu tenho um potencial aqui que eu não consigo entregar, porque as empresas, elas limitam, né? Você está dentro de uma caixinha, você está dentro de uma função, você precisa entregar ali o que foi definido para você. E eu queria outras coisas, e o empreendedorismo estava me entregando muito mais do que eu queria. Então, fui puxando. Eu trabalhei com empreendedores desde o começo da minha carreira. Só me faltava coragem de assumir o risco, porque eu já trabalhei em startup, então eu sabia daquele mundo. Só que eu não tinha risco nenhum, porque se a empresa ia bem, meu salário estava ali, se a empresa ia mal, meu salário estava ali. Então, foi no momento que eu, de fato, falei: eu banco esse risco, eu topo fazer essa transição. Então, em janeiro de 2022, eu fiz a transição completa. Eu pedi demissão da Deloitte, multinacional, estava bem estabelecida, mas não fazia mais sentido para mim. E falei: não, vou trabalhar ajudando os negócios, contribuindo com empreendedores, com negócios que eu sei que podem crescer, que amam o que fazem, que às vezes não têm esse conhecimento técnico. Então, eu quero ajudar esse tipo de empreendedor. E aí eu fiz a transição completa para o empreendedorismo. Bom, primeiro, o que você falou de risco e coragem é maravilhoso. Esse vai ser o tema. Se jogar nessa escuridão que é empreender no começo para todo mundo, né? Mas você, em algum momento, pensou, quando conheceu o seu atual marido, nossa, era para eu ter vindo para a Austrália? E, tipo, conhecer ele aqui era uma coisa que era para ter acontecido? Tipo, você sentiu isso? Sim, eu acredito que as coisas não são por acaso. Eu acredito só que a gente precisa estar com esse olhar, tá conectada para conseguir enxergar. Aham. Então, não só isso, porque eu tinha mudado de cidade. Eu fiquei um ano em Sydney e aí eu senti, foi uma decisão muito É. intuitiva. E eu, às vezes, não me deixo levar para intuição, como eu sou essa pessoa de números, analítica, então às vezes eu Uhum. deixo ali escondido. Mas dessa vez eu fui visitar Brisbane e eu senti uma coisa maravilhosa. Eu nem sabia o que tinha lá me esperando. E aí tinha passado um ano e eu falei: bom, quero ficar mais na Austrália, eu tô gostando dessa experiência, mas eu vou me mudar de cidade. E aí eu fui para Brisbane e tudo, a minha vida fluiu de uma maneira nessa cidade. E eu não tenho dúvida que era pra gente se encontrar, assim, não tenho dúvida mesmo. Eu acredito muito que não foi por acaso. Vamos combinar tudo com o amor do lado, eu acho que fica tudo muito mais fácil. Apesar de o relacionamento em si ter as suas complicações, eu acho que eu não faria metade das loucuras que eu já fiz aqui quando eu imigrei, sem ele, sabe? Tudo com ele, a gente vai mais longe, assim, a gente faz mais juntos, assim, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a gente tá num momento onde muitas pessoas não estão conseguindo mais se relacionar por conta, né, de que o mundo hoje tá todo mundo tão solitário, todo mundo nas redes sociais, é aquele Tinder, mas eu sou aquela pessoa apaixonada que sempre fala: gente, não, se a vida não tá indo pra frente, tá faltando um amor, tem que ter um amor. Não importa se é homem com homem, mulher com mulher, tipo assim, não tenho nenhum preconceito, mas ter alguém nessa vida pra viver essa vida com a gente é tão bom. Dividir a vida com alguém. Fiquei muito curiosa pra saber se você sentia isso, sabe? Tipo assim, esse encontro foi o encontro que era pra ser, eu tinha que estar aqui. Aquela frase, you are exactly where you need to be, né? Você tá exatamente no lugar que você tinha que estar. Essa realização é tão boa na vida, né? Eu gosto disso. E Se não fosse ele, eu não sei nem se eu estaria aqui na Austrália. Então, foi essa construção que a gente foi fazendo juntos, que foi fortalecendo a gente como casal. uma outra pergunta que eu tenho em relação a essas dúvidas que você teve durante alguns períodos da sua vida profissional, que você estava numa corporação
e que você começou a empreender o que você queria empreender. Essa é uma situação que acontece com muitas mulheres que se profissionalizaram, que fizeram faculdade, que tiveram uma expectativa muito grande sobre elas de performar num nível corporativo. Eu sofri isso, você sofreu isso, Thaís sofreu isso, a Lari que sofreu isso, todas as pessoas que já passaram por aqui. E a nossa próxima convidada, a Kelly, passou por isso. O que de fato você acha que hoje o mundo corporativo perde para o empreendedorismo? Que desafiadora a tua pergunta. Eu vejo que é um perfil, tá? Eu também não acredito que todo mundo está pronto para o empreendedorismo. São perfis diferentes. No corporativo, a gente tem, mesmo que ela seja talvez um pouco falsa, a gente tem essa segurança. A gente não é remunerado pelos nossos resultados, por como a gente contribui com a empresa. A gente é remunerado pelo tempo. Ali eu tenho aquelas horas e eu vou ter essa remuneração. O que para algumas pessoas eu acredito que seja ótimo. E para mim já foi ótimo por muito tempo. Mas eu comecei a ver que se fosse remunerada pelo resultado, talvez seria diferente. Então, para o empreendedorismo é isso. O meu negócio ele depende de mim. Ele depende da minha capacidade aqui de gerar vendas. Eu gosto, acho isso estimulante, acho incrível ser desafiada diariamente. É um valor aqui meu, esse desafio constante. Eu busco por isso de estar buscando por novas pessoas, aprendendo novas áreas, ele é maravilhoso porque ele te dá essa amplitude, né? Você consegue ver um negócio 360, ele te dá liberdade de implementar as suas ideias, você tem múltiplas possibilidades. Eu falo até olhando o financeiro, se você é empreendedor, a sua capacidade de gerar renda é infinita, tem muitos projetos, você não tem muitas limitações, ao mesmo tempo tem essa parte não tão boa, que as decisões impactam diretamente na parte financeira. Então, pode ser que seja muito instável se você não tem várias habilidades aí, a gestão emocional também, que é muito importante, porque empreendedorismo não é lindo, gente. Eu gosto, sou fã, mas ele é cheio de altos e baixos, e a gente precisa ter aqui uma inteligência emocional muito alta. Então, para algumas pessoas que querem mais, às vezes querem explorar, quero várias áreas, muitas vezes a empresa não te oferece, não consegue te oferecer, porque ela tem as caixinhas dela. Se funcionário, ele vai fazer isso. Ah, eu estou em finanças, mas eu quero aprender marketing. Posso? Na empresa, às vezes, você não tem essa liberdade, né? Ah, tem que esperar. Então, se você quer para o marketing, tem que fazer a transição. E aí você tem que esperar abrir uma vaga, fazer ali uma entrevista e tudo mais. Às vezes ele perde nesse sentido de não. A gente é multipotencial e muitas vezes a gente tem muitos interesses. Então, perde por esse lado, mas é um pouco de perfil, como eu te falei. Também entendo que para algumas pessoas é isso, elas não querem. Eu tive que virar vendedora, eu falo hoje no empreendedorismo, eu sou da área de vendas, porque a todo momento é uma conexão. A minha empresa, ela, né, precisa de lucro, toda empresa precisa de lucro. E para isso eu preciso estimular que a entrada de receita. Eu tô todo momento olhando ali para essa área de vendas. Então, não sei se é que elas perdem, eu acho que um pouco é do perfil, embora pudessem adaptar, né? Nesse sentido, é assim que eu vejo, né? Os prós e os contras, porque os dois têm prós e contras, e aí vai um pouco da gente entender o que a gente está buscando, o que a gente quer, o que a gente está disposto. Pelo que eu ouvi, o mundo corporativo, ele te traz mais segurança, mas ele te limita um pouco. E o empreendedorismo, ele vai te trazer um possível potencial retorno maior e mais amplitude daquilo que você pode fazer, do que você pode criar, patamares maiores que você pode chegar, mas ele tem um risco. Ele tem um risco maior disso não acontecer. Então, tem gente que vai mais para esse perfil, não, tudo bem eu ser mais limitado, mas eu tenho meu salário. E tem gente que vai, não, eu sei que eu consigo entregar o resultado, então eu vou procurar a venda, vou procurar o recurso, eu vou fazer a gestão, ou vou contratar alguém para fazer a venda e vou fazer a gestão, e aí você gerencia, né? Isso aqui. Só, gente, eu fiz essa pergunta e não é porque eu já sabia a resposta, não. Eu queria ouvir uma pessoa que realmente passou por isso, porque eu sou a pessoa que ainda estou começando a fazer a minha transição como a Mari começou lá em... Um empreender paralelo, em 2023 eu fiz a transição. Você foi cirúrgica, assim, você foi cirúrgica. Porque muito me interessa o meu salário todo mês certinho, mas muito me interessa também a possibilidade de criar, de me expandir, de fazer outras coisas. De hoje o meu trabalho não consegue me oferecer.
Como que a gente sai desse limbo, Mari? Porque é um